Caros alunos, vamos analisar a redação da semana, a educação como ferramenta de mudança da sociedade brasileira. Um eixo temático muito importante. Lembro vocês que esta aula será dividida em 3 partes. Na primeira parte, farei apenas uma leitura da redação sem qualquer consideração da minha parte. A segunda parte da aula, ou na segunda parte da aula, eu vou fazer os comentários necessários em alguns pontos cruciais da nossa redação. E, no finalzinho, na terceira parte, eu vou avaliar esta redação segundo as 5 competências do Enem. Ok? Aqui comigo. Vamos lá. Tema: a importância da educação como ferramenta de mudança da sociedade brasileira. Educação da mente e do coração. Título. Comecemos. As impressionantes revoluções sociais, políticas e econômicas ocorridas em países como Coreia do Sul e Singapura nos últimos 50 anos não deixam dúvidas. 2 pontos. Aspas. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Fecha aspas. Ponto. Ao dizer isso, o ativista Nelson Mandela conhecia muito bem não somente o poder transformador da educação, mas principalmente os problemas decorrentes da sua falta. No Brasil, embora essa seja uma das temáticas mais recorrentes nas promessas dos políticos, na prática, a educação nacional ocupa, há mais de uma década, os últimos lugares no teste do PISA. Essa lamentável situação que impede o avanço nacional, tem como causas a polarização política entre os que detêm mandatos eletivos e o deficiente exercício da cidadania por parte da população. Ok? Nossa introdução. Essa polarização político-partidária presente no período eleitoral e pós-eleitoral brasileiro é responsável por tirar a visibilidade de questões socialmente importantes. Isso ocorre porque, enquanto a corrupção, as alianças políticas e os jogos de poder mobilizam os debates no Congresso Nacional e na mídia, pouco se discute a educação. Nessas condições, as ideias dos bons políticos acabam por não terem força irradiadora. Exemplo disso é a ativista Tabata Amaral, uma jovem da periferia de São Paulo que se formou em ciências políticas pela Universidade de Harvard e se elegeu deputada federal com um nobre propósito. 2 pontos. Lutar por uma educação digna, democrática e transformadora. Ponto. Porém, sem uma participação social ativa, principalmente dos jovens brasileiros, a plataforma política da deputada corre o risco de transformar-se em utopia. Isso equivale a dizer que problemas como pobreza, violência, corrupção e desemprego se perpetuarão no país. Segunda parte do nosso desenvolvimento. Em relação ao já mencionado tímido exercício da cidadania, faz-se necessário levar em conta que ele é responsável por manter o círculo vicioso do fracasso educacional brasileiro. Ou seja, 2 pontos, a falta de luta por melhorias sociais impede o desenvolvimento de uma boa educação e a ausência desta educação embarga a luta por serviços públicos de qualidade. Com isso, a democracia, tão duramente conquistada, acaba por se reduzir a uma bela teoria, já que o povo não consegue se ver como governo soberano. Tal fato faz com que o direito inscrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, 2 pontos, aspas, todo o poder emana do povo, fecha aspas, vírgula, faz com que esse direito não tenha real efetividade.
Contudo, é importante lembrar que Thomas Hobbes, filósofo iluminista do século XVII, ao propor a construção de um Estado forte, Leviatã, capaz de administrar os interesses da coletividade, não pretendia afastar o povo das decisões políticas e sociais, como ocorre no Brasil. Conclusão. Portanto, diante desse persistente fracasso educacional brasileiro, faz-se necessário combater, primeiramente, a perniciosa polarização política que se estabeleceu no país. Para isso, é fundamental que as pessoas de boa índole se candidatem aos cargos eletivos a fim de gerar um movimento renovador na política nacional. A finalidade dessas medidas é fazer com que os representantes do povo, independente de partido, persigam um fundamental objetivo. 2 pontos: tornar o Brasil próspero por intermédio de uma educação que, como disse Aristóteles, eduque a mente e o coração. Quanto ao aumento da participação social, ele somente ocorrerá com esse desenvolvimento intelecto-moral da população, a qual deve colocar-se como protagonista do seu próprio processo evolutivo, a fim de livrar-se dos problemas engendrados pela má educação. Tal processo deve ser empreendido por meio da democratização do acesso ao universo online, o que permitirá a todas as pessoas de boa vontade se emanciparem tanto intelectual quanto politicamente. Então, aí está a nossa redação completa, uma leitura fluente, mas agora passaremos à segunda etapa. Vamos fazer algumas considerações importantes. Primeiro ponto que eu quero destacar é no título. Quando o nosso título fala ferramenta de mudança, educação como ferramenta de mudança, é ferramenta para melhorar a sociedade. Porque, observem, o nosso tema, a importância da educação como ferramenta de mudança da sociedade brasileira, não é um problema. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher, o tema já é um problema. Aqui o tema não é um problema. Se ele não é um problema, eu preciso localizar qual é o problema. A educação é importante como ferramenta de mudança em qualquer sociedade? Sim. A resposta é sim, é muito importante. Mas então qual é o problema? O problema é que a educação, embora seja ferramenta de mudança, no Brasil a educação não é boa. Nós padecemos de problemas profundos no sistema educacional brasileiro em todos os níveis. Então, aí está o problema. Nós, então, desenvolvemos a redação dentro da seguinte ideia. Nós fomos procurando qual é a causa da causa da causa, por que a educação aqui é ruim, e conseguimos chegar em 2 principais pontos. Câmera. Essa lamentável situação que impede o avanço nacional tem como causas: 1. A polarização política entre os que detêm mandatos eletivos e o deficiente exercício da cidadania por parte da população. Então nós temos um problema político e temos um problema social. O problema político é que tem tanta briga, tanta confusão, tanta polaridade entre os que ocupam cargos públicos, sempre preocupados com reeleição, seja no nível municipal, estadual ou federal. A preocupação com isso é tanta, a polarização é tamanha, que problemas cruciais como educação acabam sem visibilidade, é o que nós desenvolvemos ali. Então, as 2 guias argumentativas que eu consegui pensar foram essas aqui. Professor, mas poderia ser outra? Poderia.
O que nós fazemos sempre? Nós vamos buscar a causa da causa da causa, e eu percebi que não adianta nós apenas falarmos assim, olha, é preciso que o Ministério da Educação... Às vezes nós precisamos de pessoas melhores no Ministério da Educação, às vezes nós precisamos de pessoas melhores no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Nós precisamos de pessoas mais responsáveis, mais imbuídas do propósito de mudar este país por meio da educação. Eu pensei nisso. Então, ao pensar nisso, eu coloquei a primeira guia. Um dos problemas que afetam a educação, que não permitem que o Brasil tenha uma educação de qualidade, é essa polarização política. A preocupação não é exatamente em fazer o Brasil crescer, melhorar do jeito que precisa, mas se perpetuar no poder, porque dá dinheiro, dá status, dá poder. Então, nós temos esse problema. Nem todos que estão lá, mas nós sabemos que este é um problema não só do Brasil, mas é um grande problema do Brasil. Ok. E o outro problema é o deficiente exercício da cidadania. Se a sociedade ainda não está madura para exercer a cidadania, o seu poder como povo democrático, ou seja, povo que detém o poder, que é o comando, e lá estão os representantes, se o povo não entende isso e não exerce a cidadania de maneira adequada, então o problema também persiste. Então eu coloquei uma guia dentro do Estado, da administração pública, e uma guia para a sociedade, que também tem a sua cota de responsabilidade, ok? Então vamos lá. Educação da mente e do coração. Na leitura que eu fiz, vocês perceberam que eu citei uma frase de Aristóteles que fala justamente que a educação deve educar a mente e o coração. O que é educar a mente e o coração? A mente é o intelectual, é o intelecto. Coração quer dizer, é a educação com base em valores. Porque só o intelecto pode apenas estar potencializando aquele indivíduo mal intencionado. Aristóteles dizia que é muito melhor, às vezes, que o indivíduo não tivesse conhecimento do que ter o conhecimento e utilizá-lo de forma a prejudicar as outras pessoas. Nós podemos potencializar, como temos potencializado, a capacidade de indivíduos perversos em todas as profissões. Nós temos isso. Ou seja, não podemos dizer que apenas a educação da mente seja adequada, seja fundamental, seja essencial, apenas isso, para construir indivíduos capazes no sentido social. Ok? Então, as impressionantes revoluções sociais, políticas e econômicas ocorridas em países como Coreia do Sul e Singapura nos últimos 50 anos não deixam dúvida. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Logo coloquei o Mandela aqui. Porque nós não estamos falando de ferramenta de mudança, nós não estamos falando de mudar aqui. Mudança, mudar. Então, eu não vi uma frase mais adequada. Professor, mas todo mundo usa isso. Todo mundo usa numa redação, às vezes, não tão bem feita. Isso manda. Não basta apenas colocar essas frases. Uma redação bem lida não aceita que uma frase, qualquer que seja ela, esteja ali apenas como elemento decorativo. Tá? Ainda mais se a redação já começa a dar indícios de que está acima da média, eles vão procurar com muita atenção verificar se essa redação pode realmente receber 980 ou nota 1000. Tá? Então, já jogamos aqui, colocamos aqui o Nelson Mandela. Observem que falamos de Coreia do Sul e Singapura, são países bem citados quando nós queremos exemplificar países que tinham uma condição sociopolítica e econômica muito deficitária há 50 anos e que hoje ostentam a condição aí de país de primeiríssimo mundo. Ok? Coloquei aqui os 50 anos. Bom, coloquei a frase dele. Ao dizer isso, o ativista Nelson Mandela conhecia muito bem não somente o poder transformador da educação. De novo, mudança, transforma, mas principalmente os problemas decorrentes da sua falta. Bom, aí já entrei aqui com problematização. Ele conhecia, sim,
os problemas que decorrem da falta de educação. No Brasil, aí trouxemos a abordagem para o horizonte de projeção que foi pedido, Brasil. No Brasil, embora essa seja uma das temáticas mais recorrentes nas promessas dos políticos, todo mundo fala, educação de qualidade. Na prática, a educação nacional ocupa, há mais de uma década, os últimos lugares no teste do PISA. Pessoal, PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Students, está no inglês, naturalmente. Quando você fala PISA, todo mundo sabe o que é. Igual você falar ONU. Tá? Você nem precisa definir o que é na frente, mas se quiser tomar esse cuidado, tudo bem, mas eu vi que ia ocupar muito lugar e eu estava com pouco espaço e já estou escrevendo muito, não é? Se você quer uma referência em termos de educação em nível mundial, é o PISA. Quando se tem uma análise da educação promovida pelo próprio país, ela nunca é bem aceita. Por quê? Porque você pode, de alguma forma, forjar alguns dados, alguns números. Então, o PISA é o que tem hoje de melhor, é o que há de melhor hoje em termos de referência para avaliar o nível de educação dos países. Essa lamentável situação, né, ficar entre os últimos, essa lamentável situação que impede o avanço nacional, tem como causas a polarização política entre os que detêm mandatos eletivos, Aí nós estamos vereadores, prefeitos, presidentes da República, senadores, deputados, todos são eletivos. Ministro não, ninguém elege ministro. Ministro é a escolha do presidente da República. Então, aqueles que detêm cargos eletivos, esse é um problema, fica todo mundo em choque, e o deficiente exercício da cidadania por parte da população. Então, ao pensar o motivo pelo qual a educação não prospera, dentre outros problemas que nós temos aqui e que não conseguimos resolver, eu pensei nisso aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira guia argumentativa, que é justamente a polarização política entre os que detêm mandatos eletivos. Vamos colocar como tópico frasal do nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. O nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, como todos os parágrafos da minha redação, tem que ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que pegar uma ideia básica e desenvolver, e não jogar várias ideias aqui que muitas vezes estejam conflitando. Então vamos. Essa polarização político-partidária presente no período eleitoral e pós-eleitoral brasileiro é responsável por tirar a visibilidade de questões socialmente importantes. Tira a visibilidade. Estão brigando, é o que a gente vê na televisão, na mídia, o tempo todo. É uma guerra. Isso ocorre por quê? Por que tira a visibilidade? Isso ocorre porque, enquanto a corrupção, as alianças políticas e os jogos de poder mobilizam os debates no Congresso Nacional e na mídia, pouco se discute a educação. Eu coloquei Congresso Nacional. Congresso Nacional, pessoal, é onde são discutidas, aprovadas as leis que interessam o Brasil como um todo. Congresso Nacional é o Senado Federal e Câmara dos Deputados. Nós falamos que são as duas casas do Congresso Nacional. Ok? Então, eles tomam muito espaço, essa guerra toma muito espaço da mídia e das preocupações dos políticos também, né? Eles ficam envolvidos com essa briga e o país. Nessas condições, as ideias dos bons políticos acabam por não terem força irradiadora. Mas tem bom político? É claro que tem. Claro. Então, mas as ideias deles não têm força irradiadora, ou seja, não aparecem muito. Exemplo disso é a ativista Tabata Amaral. Para não ficar sem entender, vamos explicar.
uma jovem da periferia de São Paulo que se formou em ciências políticas pela Universidade de Harvard e se elegeu deputada federal com um nobre propósito. Aqui, rapidamente eu falei quem é Tabata, naquilo que é importante para o meu texto. Então, ela se elegeu deputada federal com um nobre propósito. 2 pontos, lutar por uma educação digna, democrática e transformadora. Essa é a plataforma de administração dela. Esse é o pensamento dela. Porém, sem uma participação social ativa, principalmente dos jovens brasileiros, a plataforma política da deputada corre o risco de transformar-se em utopia. Então, ela tem boas ideias, é jovem, ela tem 25 anos, é uma grande ativista. Essa menina é medalhista aqui no Brasil em Olimpíadas educacionais, ficou muito conhecida aqui por isso, muito conhecida depois que ela passou em 6 universidades nos Estados Unidos. Porque até então, ninguém falava de Tabata Amaral. Porque aqui no Brasil, educação não é a nossa cultura. Então, mesmo sendo uma pessoa fora do comum, em termos educacionais, intelectuais, ela não aparecia. Hoje ela aparece mais porque é deputada, está aí no Roda Viva. Mandei para vocês 2 vídeos sobre ela. Vocês viram a capacidade dessa menina. Então, corre o risco de transformar-se em utopia. O que é utopia? Um sonho irrealizável. Isso equivale a dizer, ou seja, transformar-se em utopia equivale a dizer que problemas como pobreza, violência, corrupção e desemprego se perpetuarão no país. Se nós não resolvermos o problema da educação, os outros problemas também não se resolverão. Mas como é que eu posso dizer isso? Observando os países que se desenvolveram muito no aspecto educacional e que se transformaram em grandes potências. Nós acabamos de apresentar 2 nomes ali. Então, vamos para a segunda guia argumentativa. Eu pego a segunda guia, deficiente exercício da cidadania por parte da população, transformo em tópico frasal, desenvolvo e concluo. Em relação ao já mencionado, tímido, pequeno, exercício da cidadania, olha como é que eu fiz referência ao já mencionado tímido exercício da cidadania, faz-se necessário levar em conta que ele é responsável por manter o círculo vicioso do fracasso educacional brasileiro. Veja bem, a não participação social, ou a pequena participação social, é responsável por manter o círculo vicioso do fracasso educacional brasileiro. Pessoal, a expressão é círculo vicioso e não ciclo. A expressão é círculo vicioso, do jeitinho que está aqui. Porque um círculo vicioso é que ele se alimenta dele mesmo. É um problema que causa o outro e que vai formando um círculo. Bom, eu tinha que explicar melhor. Ou seja, a falta de luta por melhorias sociais impede o desenvolvimento de uma boa educação. E a ausência desta boa educação embarga, ou seja, trava a luta por serviços públicos de qualidade. Por isso que é um círculo vicioso. Tem que romper. E nós vamos romper como? Melhorando a educação. Com isso, a democracia, tão duramente conquistada, porque foi árdua a conquista da democracia, a democracia tão arduamente conquistada acaba por se reduzir a uma bela teoria, já que o povo não consegue se ver como governo soberano. Pessoal, lembrando que democracia quer dizer governo do povo. O povo é o governo. Por isso que eu sempre repito aqui para vocês. A ideia de que isso é um problema do governo, ela é equivocada, porque nós somos o governo. Nós lutamos para que nós fôssemos o governo e colocássemos na administração pública aqueles que nos representarão
Eles são os nossos representantes. Mas aqui parece que ainda não há uma maturidade bem generalizada para perceber isso. Inclusive, isso é um direito constitucional, como nós vamos ver aqui. Ó. O povo, então, não consegue se ver como governo soberano. Tal fato faz com que o direito inscrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, aspas, todo poder emana do povo, fecha aspas, não tenha real efetividade. Como o povo não se coloca como verdadeiro governo, então ele não exerce verdadeiramente o que nós chamamos de quê? De quê? Como é que chama? Como é que chama governo do povo? Democracia. Demo, povo, cracia, governo. Tal fato faz com que o direito inscrito no artigo tal de 1980, todo poder emana do povo, não tenha real efetividade. Contudo, é importante lembrar que Thomas Hobbes, filósofo iluminista do século XVII, ao propor a construção de um Estado forte, o Leviatã, capaz de administrar os interesses da coletividade, não pretendia afastar o povo das decisões políticas e sociais, como ocorre no Brasil. Então, Thomas Hobbes, esse pensador, filósofo, matemático, ele viveu de 1588 a 1679, portanto, ele viveu a maior parte no século XVII, também com pensamento racionalista, iluminista, inglês. Ele teve uma importância muito grande ao falar que o homem tem uma natureza má. Aquela frase, o homem é lobo do homem, é dele. Então o homem deveria aceitar que o Leviatã, ou seja, um monstro bíblico, né, de uma passagem bíblica, ele tivesse poderes para poder equacionar a tendência do ser humano de se destruir, um destruir o outro, se destruir mutuamente. Então vamos criar um Estado que vai dizer o direito, cada um abre mão de um pouco da sua liberdade através de um contrato social, a fim de que não haja uma guerra de todos contra todos. Então ele legitima o surgimento do Estado poderoso. Então, quando ele fala do surgimento de um Estado forte, que ele chama de Leviatã, ele também dizia que o povo tem que ser um povo forte. Aqui o Estado está muito forte, muito poderoso, muito presente, e a população ainda está muito dispersa, sem entender direito o que significa até mesmo democracia. Ok? Isso é falta de uma educação de qualidade. Ok, pessoal? Então vamos à nossa conclusão. Portanto, eu já comecei com portanto, encabecei a frase com ele. Às vezes dá para colocar um pouquinho para frente, mas aqui colocar para frente ia ficar muito distante. Vocês têm que observar isso. Portanto, diante desse persistente fracasso educacional brasileiro, faz-se necessário combater, primeiramente, a perniciosa polarização política que se estabeleceu no país. Um dos problemas é a polarização política? Então, na hora de apresentar a proposta de intervenção, vou resolver o quê? O problema, polarização política. Mas tem um outro lá, professor, falta de exercício da cidadania, ou deficiente exercício da cidadania. Esse vem depois. Lembrando que pelo menos uma parte tem que ser desenvolvida a contento. Tem que ser bem desenvolvida. A outra nós não precisamos detalhar tanto. Mas vamos lá. Então, para isso, para acabar com essa polarização, é fundamental que as pessoas de boa índole se candidatem aos cargos eletivos a fim de gerar um movimento renovador na política nacional. Às vezes eu ouço algumas propostas de intervenção dizendo assim, que as pessoas têm que aprender a votar. Eu acho que as pessoas de boa índole é que devem se candidatar aos cargos eletivos. Porque você nunca vai saber realmente quem são aqueles políticos. Você tem boa índole, tem boas intenções, tem pessoas assim, existem pessoas assim, e elas podem sim participar do pleito. E sendo eleitas, elas vão fazer diferença.
E muitas dessas pessoas estando lá vão dar força a um movimento renovador na política, que o Brasil está precisando. Entenderam? A finalidade dessas medidas, com que finalidade? A finalidade dessas medidas é fazer com que os representantes do povo, independente de partido, persigam um fundamental objetivo, 2 pontos, tornar o Brasil próspero por intermédio de uma educação que, como disse Aristóteles, eduque a mente e o coração, intelectual, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista dos valores. Quanto ao aumento da participação social, ele somente ocorrerá com esse desenvolvimento intelecto-moral da população, a qual deve colocar-se como protagonista do seu próprio processo evolutivo, a fim de livrar-se dos problemas engendrados, criados pela má educação. Tal processo deve ser empreendido por meio da democratização do acesso ao universo online, o que permitirá a todas as pessoas de boa vontade se emanciparem, tanto intelectual quanto politicamente. Essa é uma ideia de Kant, Immanuel Kant, a emancipação do indivíduo do ponto de vista intelectual, político, em que ele passa a agir de conformidade com boas ideias que ele amealhou e não simplesmente reproduzir aquilo que está todo mundo fazendo, o efeito manada que a gente costuma dizer. Então, essa proposta de intervenção está completinha. Vamos avaliar essa redação segundo as 5 competências. Vamos lá, animados ainda? Não percam o foco, pessoal, não percam o foco. Tá? Vamos lá. C1. O português. A adequação da redação à norma culta da língua portuguesa. O que está contando aí, professor? Está contando pontuação, grafia de palavras, uso da crase, dos pronomes. Tudo está contando aqui, tá? Tudo que é língua portuguesa, o acerto, o ajuste da sua redação à norma culta. Essa redação está boa? Está. Olha, a pontuação é eficiente. Eu estou sempre me preocupando em colocar 2 pontos, colocar duplo travessão, aspas, às vezes eu coloco parênteses também, isso tudo quando dá, para mostrar para vocês como é que se utiliza, para vocês irem se familiarizando. Eu posso escrever, sim, uma redação inteira só com ponto e com vírgulas, mas às vezes abrem-se possibilidades para se utilizar os 2 pontos. O duplo travessão, as aspas, e vocês têm que saber utilizar, beleza? Então, a C1, olha, nós não temos dúvida, é uma redação muito bem trabalhada. Tem alguma palavra aqui grafada erradamente, eu ainda não vi, tá? Vocês podem me ajudar depois que estiverem estudando, lendo. Pô, professor, essa palavra aí, eu ficaria muito satisfeito em vê-los também participando da produção da redação dessa maneira. Bom, então C1, 200. C2 é o conteúdo, a utilização de informações de diversas áreas do conhecimento. Bom, nós de cara aqui já colocamos países com a economia forte, citei Coreia do Sul, Singapura, os últimos 50 anos, já entrei aqui com uma frase de Nelson Mandela, citei Nelson Mandela, aqui já apresento informação sobre o PISA. Olha, o avaliador que lê essa introdução, ele já sabe que o candidato domina o processo de escrita. Ele já sabe disso. Ele não tem dúvida. Ele fala, peraí, está certinho, 2 guias aqui, ele vê ali, lá, tá, poxa, isso é uma redação com nota alta. Ele não tem dúvida. Então, entre com o pé direito. Uma introdução top. Professor, mas como é que você colocou isso tudo aí? Gente, vocês estão vendo as minhas redações aí. Cada uma é de um jeito. Eu só sigo o esquema que o INEP nos propôs. Ou seja, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção detalhada.
Eu não vou ensinar para vocês a fazer sempre do mesmo jeito, porque, peraí, você tem tantas possibilidades e cada tema te sugere de um jeito. Beleza, então nós colocamos aqui PISA, olha, aqui, Congresso Nacional, mídia, eu coloquei Tabata Amaral, tá? É um conhecimento interessante, falei de quem é ela, coloquei aqui, aqui me limitei a falar da moça mesmo, ótimo. Do lado de cá, coloquei o círculo vicioso, citei aqui a Constituição com o artigo 1º, parágrafo único, falei que é de 88. Gente, a Constituição de 88 aqui está em vigência. Constituição é a lei maior do nosso país. Eu tenho uma aula em que eu explico como você utilizar argumentos da Constituição. Não é porque nos últimos tantos exames do Enem ou tantas redações colocaram Constituição que você tem que colocar também. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mandei para vocês uma folhinha com artigos da Constituição que podem ser utilizados. Vocês tenham sempre essa folhinha nas mãos, que vocês vão se familiarizando com aquilo, tá? Pode render, sim. Muitas vezes você, poxa, esse assunto tem tudo a ver com aquele artigo. E você se sai bem. Citei aqui Thomas Hobbes, a ideia dele, tá? Tá muito bem alinhado. E aqui na nossa proposta de intervenção, o objetivo é fechar. E nós fechamos. Calma, né, que a C5 é exclusiva para a conclusão. Ótimo. C3. C3 vai avaliar a organização do seu texto, a qualidade argumentativa, do texto dissertativo argumentativo. Olha, aqui nós temos as duas guias. Aqui nós temos a primeira guia que foi desenvolvida, segunda guia que foi desenvolvida. Temos aqui a solução da primeira guia mais completa, a solução da segunda guia um pouco menos completa e a finalização do nosso texto. Então, cada parágrafo tem o seu início, sua introdução, seu desenvolvimento, sua conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo isso está contando no C3. É a estrutura que se permite perceber da sua redação. Entendeu, pessoal? Entenderam? Ok, professor. Agora, C4. Olha, eu vejo abusos na C4. O aluno, com medo de não ter conectores suficientes, ele coloca demais. Se a falta é ruim, o excesso também o é. Então, vamos colocar na medida certa. E vamos colocar os articuladores certos. Tá? Então, cadê eles? Olha, como, isso, não somente, mas principalmente, embora, essa lamentável situação que, os, que, essa polarização político-partidária, isso, porque, enquanto, nessas condições, uma jovem está substituindo Tabata, que um nobre propósito, ele vem aqui na frente, porém, isso, vou saltar alguns, senão fica cansativo demais, né? Os já mencionado time do exercício da cidadania, quando o meu referente fica muito para trás, é interessante fazer uma frase que recupere de um modo mais preciso. Tá? É o que eu fiz aqui. Porque nós já estamos no 3º parágrafo, a redação já avançou muito. Tá? Então, ou seja, desta educação, com isso, se, como, já que, tal fato, contudo, como, o nosso clássico, portanto, diante desse persistente fracasso educacional, resumir a ideia básica, faça necessário, para isso, a fim de, a finalidade dessas, por intermédio de, que, quanto ao, esse desenvolvimento seu, a fim de, por meio, tá? E vai. Então, estão aí
todas as minhas conexões, todos os meus conectores. Lembrando que existem outras formas também de se estabelecer a coerência, que não é só com conectores. Ótimo. 200 também. Proposta de intervenção. O que fazer? Qual ação? Combater a perniciosa polarização política que se estabeleceu no país. Ação. Como? Meio modo, né? Para isso, fundamental, pessoas de boa índole. Quem? Já vem um quem aqui, ó. Pessoas de boa índole se candidatem aos cargos eletivos a fim de gerar um movimento renovador na política nacional. Cuidado, porque nós temos finalidade da frase, que são as orações subordinadas, adverbiais, finais, que indicam finalidade, e nós temos uma finalidade também, na conclusão, que é aquela finalidade das medidas como um todo, a fim de gerar um movimento renovador na política nacional. A finalidade dessas medidas, está vendo? É diferente. É fazer com que os representantes do povo, independente de partido, persigam um fundamental objetivo. Dois pontos muito bem utilizados. Olha, eles dão uma ajustada muito legal na frase. Aprendam, arrisquem, utilizem e vamos caminhando. Qual que é esse objetivo? Tornar o Brasil próspero por intermédio de uma educação que, como disse Aristóteles, eduque a mente e o coração. Então, o meio modo é que foi bem detalhado aqui. Quanto ao aumento da participação social, porque nós dissemos que ela é tímida, quanto ao aumento da participação social, ele somente ocorrerá com esse desenvolvimento intelecto-moral da população. Esse aqui que Aristóteles se refere, a qual deve colocar-se como protagonista quem? A sociedade, como protagonista do seu próprio processo evolutivo, a fim de livrar-se dos problemas engendrados pela má educação. Tal processo deve ser empreendido por meio da como? Qual meio? Meio modo. Por meio da democratização do acesso ao universo online, o que permitirá a todas as pessoas de boa vontade se emanciparem, tanto intelectual quanto politicamente. Emancipar é chegar à maturidade. É enxergar com maturidade. Pessoal, então, uma proposta de intervenção muito bem trabalhada. Algumas pessoas têm medo de colocar através de, como por exemplo, em passagens assim, olha. Aqui, ó. Tornar o Brasil próspero através de uma educação. É muito comum a pessoa... Através é quando atravessa. Os raios do sol passaram através do vidro. Pessoal, isso é algo fora da realidade. Isso não tem acolhida nos melhores gramáticos. E, infelizmente, alguns acreditam nisso. Eu já vi pessoas que condenaram outras por usar através com essa finalidade aqui, através como por intermédio. E nós devemos evitar, porque não sabemos se a pessoa que vai corrigir a redação tem clareza ou não de que através pode também entrar aqui. Então a gente procura evitar com medo da falta de informação do outro. Mas, de forma alguma, o através serve apenas para quando passa através de alguma coisa. Tá bom? Então, aí está a nossa redação. Fiz com muito carinho para vocês, espero que vocês entendam. É interessante assistir a esta aula mais de uma vez. Eu sempre recomendo isso para vocês, não é mesmo? Por quê? Porque vai fixando, vai pegando o jeitão da prova do Enem, com algumas informações bem colocadas. Vocês aprendem sobre pessoas interessantes. Eu faço questão de fazer uma escolha bem adequada daqueles indivíduos que eu coloco aqui. Tá bom? Tchau, pessoal!